Paz de Deus com todos os irmãos. Na continuação aqui, irmãos, do estudo bíblico sobre a riqueza e a pobreza, os valores, né? Os valores e a nossa visão, qualquer visão do homem que serve a Deus a respeito da riqueza e da pobreza, certo? Vamos continuar lá? Nós paramos lá. O amontoar egoísta de bens materiais é uma indicação de que a vida já não é considerada o ponto de vista da eternidade. O egoísta cobiçoso já não centraliza em Deus o seu alvo e a sua realização, mas sim em si mesmo e nas suas possessões. O fato de a esposa de Ló pôr todo o seu coração numa cidade terrena e seus prazeres, e não na cidade celestial, resultou na sua tragédia. As referências disso estão lá em Gênesis capítulo 19, versículo 16 ao 26, Lucas capítulo 17, versículo 28 ao 33, e em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10. Irmãos, a mulher de Ló, ela foi uma pessoa que a Bíblia aqui está usando ela como referência a uma pessoa que tinha o coração dela firmado aqui na terra. Nós que somos espirituais, o nosso coração não está firmado aqui na terra. Não, o nosso coração está firmado lá em cima, é com o Senhor, na cidade santa, na cidade que está nos céus dos céus, assim nos diz a Bíblia. E é para lá que todos nós devemos almejar, o que serve verdadeiramente a Cristo. Devemos almejar irmos para lá e só vamos chegar lá obedecendo isto aqui, certo? Aqui diz aqui que nós que somos espirituais não devemos ficar preocupados com riquezas aqui ou acumular riquezas aqui. Não, se você estiver preocupado, se você estiver dentro da igreja preocupado com isso, não fica se iludindo. Tu está no caminho errado. Você está no caminho errado. Você não vai conseguir a salvação. Você não vai. O objetivo teu de ir para a igreja, de ir lá, não é você ir lá atrás de riqueza. Você tem que ir lá procurar que Deus te limpe, te purifique, limpe tua alma, limpe teu espírito, limpe teu coração, limpe tua mente, limpe teu corpo, que faça você compreender a palavra. Porque os bens materiais, irmãos, automaticamente eles vão vir a partir do momento que você começa a obedecer isso. Só que você tem que ir para Deus com o objetivo de salvar o teu espírito. Isso que vocês têm que entender. E é o que não pregam hoje em dia. Isso é raríssimo isso daí. Hoje em dia está um comércio quase que geral, não generalizando todas as igrejas, mas a grande maioria está assim. Eles deturparam a palavra de Deus. Por quê? A maioria dos pastores entre aspas, né? O pastor verdadeiro ama suas ovelhas, né? O verdadeiro. Eu amo as minhas, né? Por isso que eu falo o que tem que ser falado. E hoje em dia está assim, virou um comércio. Não, eles não conduzem vocês para o caminho que vocês devem ser conduzidos verdadeiramente, segundo o que a Bíblia nos explica. Eles conduzem vocês para outro caminho, abismo, entenderam? Então prestem muita atenção nisso daí. A mulher de Ló tinha o pensamento, o coração firmado na cidade, nas coisas terrenas, nas coisas mundanas. E Ló já não. Ele já não era, ele tinha o coração dele firmado lá em cima. Tanto é que quando houve a destruição, ela olhou para trás e foi se transformada numa... Não obedeceu a palavra, né? Deus deixou bem claro lá para ela: não saís da cidade, não olheis para trás, né? E ela foi inventar de última olhada, né? Vendo a cidade sendo destruída, e falou: meu Deus, né? Deve ter pensado no coração dela: minha cidade, né? Que eu vivia lá, olha só, sendo destruída. Olhou para trás, veio o castigo do Senhor. Porque a palavra aqui nos diz, irmãos, o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que ser obedientes, temos que entender a palavra de Deus como Deus lá em cima, um pai amoroso que ama seu filho, que dá muito conselho bom, e ama o filho obediente, mas também ama o filho desobediente. Óbvio, é filho, nós somos todos filhos de Deus. Então, irmãos, aqui diz que não devemos depositar nossa confiança nas riquezas e nem nos bens materiais dessa terra e em nada que aqui existe. Se Deus nos dá, amém. Os bens materiais é algo que Deus nos deu para ser administrado a favor do reino de Deus. Entenderam? Isso aí é outra coisa que eu vou explicar na frente, como que isso deve ser administrado. Não é também pegar toda a tua riqueza e dar para todo mundo e fazer festa, e, né? Ainda mais para... Tem que saber administrar a tua riqueza também, irmão rico.
Tá entendendo? Isso é um estudo que nós vamos fazer lá na frente, eu vou explicar para vocês certinho isso daí, certo? Para o cristão, agora vamos para o lado de lá. Para o cristão, as verdadeiras riquezas constituem na fé, que eu falei, né, o dinheiro de Deus é diferente, o valor de Deus é diferente, a riqueza de Deus, né, constitui na fé, no amor, que se expressa na abnegação e em seguir fielmente ao Senhor Jesus Cristo. Essa referência está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7, e em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Então vejam lá, os verdadeiros cristãos, como que eles são? É diferente. A gente não ama o que o homem rico ama. A gente ama outra coisa. Nossos amores estão em outras coisas. Não tem nada a ver com esse povo do mundo aí, totalmente fora da casinha. Que, meu Deus do céu, só pela misericórdia do Senhor. Olha aqui. Quando a atitude correta em relação a bens e ao seu usufruto, o crente tem a obrigação de ser fiel. Isso está em Lucas capítulo 16, versículo 11. O cristão não deve apegar-se às riquezas como um tesouro ou uma garantia pessoal. Pelo contrário, deve abrir mão delas. Mas abrir mão delas, irmão, de uma maneira consciente. Calma que nós vamos chegar lá, pera lá. Colocando-as nas mãos de Deus para o uso do seu reino, promoção da causa de Cristo na terra, salvação dos perdidos e atendimento aos necessitados do próximo. Portanto, quem possui riquezas e bens não deve julgar-se rico em si, e sim administrador de bens de Deus. Essa referência, irmãos, está lá em Lucas 12, capítulo 12, versículo 31 ao 48. Os tais devem ser generosos, prontos a ajudar o carente e serem ricos em boas obras. Olha, presta atenção, hein? E essa referência está em Efésios capítulo 4, versículo 28, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 ao 19. Irmãos, o homem rico na igreja de Deus, o servo rico, tem que entender o seguinte, que a riqueza que te foi te dada, ela não é tua. Deus te deu para você administrá-la. E você tem que administrar ela de maneira consciente, certo? Você tem que, é tua obrigação, porque aqui está escrito, eu te passei as referências para você dentro da tua Bíblia, para você olhar, para você ver que eu não estou te conversando o teu ouvido. Eu estou te falando a verdade. Eu estou um pouco resfriado, por isso que de vez em quando eu faço isso aí, ó. Aqui tá frio onde eu estou aqui. E aí o que acontece? A tua obrigação, já que você tem uma condição financeira maior, você deve prestar uma atenção nos pobres da igreja, nos necessitados, naqueles que necessitam de algo dentro da igreja. Você tem que prestar um atendimento especial, porque Deus te deu uma condição financeira melhor que a dos outros. Entendeu? O que tu fizeres, presta atenção, ajude os necessitados da igreja, que Deus vai te dar em dobro. Tá entendendo? Às vezes você sente lá, não sente muita confiança no teu pastor, no teu dirigente. Amém, tudo bem. Não quer dar para ele lá, que você tal, né, sabe como é que tá hoje em dia? Compre uma cesta básica. Vai fazer uma visita para os teus irmãos necessitados, dos irmãos da tua igreja. Vai ver se tem algum irmão desempregado. Vai lá ver como é que tá a conta de água e de luz dele. Vai lá ver como é que tá a dispensa dele. Faça isso. Desculpa que eu fiquei até um pouco emocionado, porque já passei por situações assim, difícil, tá bom? Então façam isso, que isso é bom e agradável aos olhos do Senhor. Você será muito abençoado, entendeu? Então vamos lá, onde a gente estava? O irmão rico deve ser generoso. Não se esqueça disso. Deus se agrada de pessoas generosas, mas com prudência, certo? Seja prudente. Cada cristão deve examinar seu próprio coração. Deve examinar seu próprio coração e desejos. Sou uma pessoa cobiçosa? Sou egoísta? Aflijo-me para ser rico? Tenho forte desejo de honrarias, prestígio, poder e posição, o que muitas vezes depende da posse de muita riqueza? Eu tenho esse desejo no meu coração? Analise-se a si mesmo, que eu já volto com o próximo vídeo explicando para vocês. Analise-se a si mesmo. Se você tem algum desse desejo no teu coração, ore, jejua, tira isso do teu coração. Isso não é de Deus. Você está deixando a carne te dominar. Já eu volto com o próximo vídeo aí, terminando a explicação aqui sobre a riqueza e a pobreza. Só um minutinho aí, gente. Eu volto já, meus irmãos.